Olá, bem-vindos ao Ondas de Conhecimento, o programa de entrevistas do Pré-Amar, que é o Programa Estratégico de Estruturas Artificiais Marinhas da Paraíba. E a partir de agora, vamos mergulhar em ideias, pesquisas e ações com um tema importantíssimo, que é a sustentabilidade da costa paraibana. E neste primeiro episódio, eu tenho a honra de receber Cláudio Dibas, que é coordenador do Pré-Amar, e Mary Roberta, que é reitora do Instituto Federal da Paraíba, o IFPB, que é uma das instituições protagonistas nesta agenda. Muito bem-vindos, agradeço pela presença. E vamos começar então sabendo sobre o trabalho do Pré-Amar, porque o litoral paraibano é maravilhoso, isso a gente sabe. É um pouco mais de 130 quilômetros de costa paraibana. E como o Pré-Amar entra em ação para contribuir com esse quesito de sustentabilidade, de preservação também, Cláudio? Obrigado, Felícia, por estar recebendo a gente aqui. O Pré-Amar, ele se baseia fundamentalmente em conhecimento, né? Mas também no desejo dos povos do mar, em mudar a realidade da nossa costa paraibana, né? Em trazer mais sustentabilidade para a nossa costa e trazer também desenvolvimento de forma sustentável, né? Então, o programa ele surgiu em 2023, no início de 2023, né, através de um acordo de parceria entre o governo do estado da Paraíba e o IFPB, né, através da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba, e com a proposta inicialmente de se promover o desenvolvimento do setor pesqueiro, né, da pesca artesanal, do turismo náutico subaquático e a recuperação da biodiversidade marinha com a instalação de recifes artificiais, né? Então, inicialmente, a gente estava trabalhando 4 municípios, né? Lucena, Cabedelo, João Pessoa e Conde, e gerando muito conhecimento, né, técnico e científico dessa região toda costeira para poder fazer os planejamentos, né? Em certo momento, a gente viu que esse conhecimento também, né, além de atender os objetivos iniciais do programa, também poderia atender questões fundamentais ligadas ao gerenciamento costeiro do Estado, né? E em diálogo com o Ministério Público Federal, né, se percebeu que poderiam se resolver várias questões que estavam pendentes, né, de tomada de decisão por falta de conhecimento. Então, o escopo do nosso diagnóstico ambiental foi ampliado para os 9 municípios costeiros, né, e isso foi alinhado, né, com as prefeituras para se tomarem decisões baseadas então em todo esse entendimento. Então, basicamente, o Pré-Amar eu digo que tem 2 cabeças quase, né? Porque ele tem uma coluna vertebral, uma cabeça pensando no gerenciamento costeiro do estado, com base em muito conhecimento técnico, científico, como eu falei, e outra cabeça voltada para o desenvolvimento para a ciência aplicada, né? Com as estruturas artificiais marinhas. E todo esse trabalho também acaba ajudando, ajuda e vem a contribuir para as políticas públicas ambientais no estado. Então é justamente essa aplicação do conhecimento produzido para dar soluções, né? Então, por exemplo, a gente teve agora recentemente o caso da Baía da Traição, né, que está passando por um processo intenso de erosão costeira, né? Tem várias causas que foram identificadas, mas a gente trouxe, né, para aquela situação propostas em curto, médio e longo prazo, né, que evitaram o gasto desnecessário de cerca de 70 milhões de reais que estavam sendo pensados para aplicar numa engorda de praia ou numa alimentação artificial de praia, né, que a gente demonstrou que teria sido perdido em apenas 2 anos pelo transporte de sedimento. Então isso é um produto, né, muito importante que já saiu esse ano agora, desde o início do ano, pela aplicação do conhecimento do Pré-Amar. Inclusive agora, semana passada, foram retirados equipamentos que ficaram lá instalados até agora, chamada DCPs, que eles fazem a perfilagem da coluna da água para medir a direção, a intensidade das correntes. E com a base na análise desses dados, a gente está prevendo instalar quebra-mares submersos que devem cessar o processo erosivo e até reverter, né, sem precisar fazer grandes intervenções com altíssimo impacto ambiental. E nesse caso, os pescadores ainda vão ficar felizes porque vão ganhar recifes artificiais, né?
Vamos falar sobre isso? O que são os recifes artificiais e como eles funcionam? Bem, os recifes artificiais, eles simulam os ambientes naturais. Então aqui na nossa costa a gente tem ecossistemas importantes, né, que são formados pelos recifes costeiros, né? Os recifes são a formação geomorfológica. No nosso caso, a base deles é de arenito, né? Eles eram a antiga linha de costa, né? Quando o mar variou de nível, então eles são os remanescentes dessa linha de costa. E o que os recifes artificiais fazem? Eles simulam os ambientes naturais. Então eles são feitos de concreto, né? E tem que ser aplicados com objetivos específicos. Porque o fim não é o Recife, o Recife é o meio que a gente vai chegar no nosso objetivo. Então a gente tem os seguintes objetivos: aliviar a pressão dos ambientes naturais, que estão passando realmente por uma elevada carga de turismo, né? Muitos casos ainda de forma desordenada, auxiliar na recuperação da biodiversidade e criar pontos de produção para a pesca artesanal, de produção de biomassa, né? Então quando instala o Recife, a gente tem que estar bem claro os objetivos que você quer, para que ele serve. E no nosso caso, como eu disse, eles são construídos de concreto, que é o material que mais se parece com o meio natural e é o mais versátil. Então a gente desenvolveu 3 modelos que se adequam inclusive à fauna local, a fauna e a flora local, né? Foram pensados para isso. Esses modelos são feitos com concreto especial, que é resistente ao sulfato, que tem o pH equilibrado, que é altamente poroso, e ele é todo planejado, né? Quem está, inclusive, de parceria no desenvolvimento dessas estruturas é a Universidade Federal, lá com o Laboratório de Novos Materiais. E aí entra engenheiro, profissionais que a gente nem imagina, né? De engenharia civil e outras áreas, microscopia eletrônica, difração de raio-x, uma série de técnicas, né? Então, para quê? Para que esse Recife artificial ele seja o mais favorável possível para a colonização. Porque o princípio ecológico, o princípio biológico de um Recife artificial é que quando você coloca ele no mar, você está fornecendo, disponibilizando um novo habitat que diminui a mortalidade larval dos organismos que vivem grudados, epibentônicos, né? Então, quando eles se reproduzem no Recife natural, as larvas, né, os gametas, eles se reproduzem na coluna da água, eles precisam achar um local para se assentar. Então, quando eles não acham, eles morrem. E se a gente coloca um novo habitat, eles acham e colonizam. Então você aumenta o potencial biológico. No primeiro momento tem efeito atrator, para a fauna que está ali, vajo, né, que está passando por ali, e depois tem o efeito produtor, né? Em curto prazo você já tem aumento da produção de biomassa, né? Em médio prazo você chega num ambiente já estabilizado como um Recife natural e ainda inclusive com potencialmente maiores índices de biodiversidade. Então a gente planejou, né, depois de muito tempo de estudo com uma equipe multidisciplinar, 14 pontos de instalação, que cada ponto desse vai receber 1.000 unidades. Então são 14.000 blocos. Cada bloco tem 50 por 50 por 50 centímetros. Então a gente estima que a gente vai disponibilizar cerca de 4,5 vezes a área do estádio do Maracanã em superfície para ser colonizada. Então vai aumentar muito o potencial biológico, né? E aí todo esse planejamento, ele foi aprovado pela Marinha do Brasil, passou na Diretoria de Portos e Costas, no comando do 3º Distrito Naval, na Capitania dos Portos. Depois de ser aprovado pela Marinha, ele foi chancelado pelas prefeituras, foi aprovado por unanimidade. A gente tem ideia também que não é uma coisa assim do dia para a noite. Então, por isso que demora, que você vê. Foram quase mais de um ano, quase 1 ano e meio só nesse processo de legalização, digamos assim. Então ele passou também pela aprovação unânime do Conselho Gestor da APA do Queimado, pela aprovação e anuência da SUDEMA. Depois nós fizemos uma sequência, né, de reuniões públicas com os pescadores artesanais, uma em cada município, reunimos vários pescadores, com toda uma metodologia de participativa, onde a proposta foi chancelada, foi validada por esse público-alvo. Depois disso, nós fizemos outra reunião com o pessoal do segmento turístico, né, o trade turístico, e depois disso tudo, a gente
elaborou um relatório de 750 páginas que está sob a análise do IBAMA. Se tudo der certo, a gente recebe a licença esse ano ainda e instala tudo esse ano. Ah, vai! Bem, eu não sei se você sabe, mas nós estamos na década oceânica, segundo a ONU. E o que isso significa? Que essa década tem o foco em promover a responsabilidade em relação à preservação do oceano, incentivar também pesquisas, parceiros. E agora eu quero saber aqui com vocês como o Pré-Amar está em conjunto, que a gente já mostrou, está realmente andando de acordo com a pauta, né, da ONU, com a pauta mundial. E toda essa questão também contribui para fortalecer os ICTs, que são os Institutos de Pesquisas Científicas, né? Exato. O Pré-Amar, inclusive, no âmbito do IFPB, ele está no nosso polo de inovação. E ele vem nessa relação com a Cinep como um projeto de inovação. É um projeto que alguns dos conhecimentos, eles já são, vamos dizer assim, já vêm há décadas, né? Cláudio é uma das pessoas que já vem desenvolvendo esse conhecimento da colocação dos recifes artificiais, mas ele vem com inovação, que é toda essa contribuição, inclusive, né, como ele mesmo falou, a importância que tem para o estudo das mudanças climáticas e já sendo uma atuação, ação sobre isso aí, e nós estamos aí para levar para a COP, né, Dibas, estamos com essa preparação, porque é um projeto realmente que tem que dar visibilidade ao nosso país como essa referência de sustentabilidade, como essa referência também para os nossos estudantes, para que a gente possa dizer assim, nós podemos fazer, nós podemos acontecer nesse espaço e a gente tem que deixar, ainda existe, vamos dizer, nós passamos uns 3 ou últimos verões aí vendo o quanto realmente a mudança climática já está no nosso dia a dia. Então não é mais coisa do que nas décadas passadas chamavam-se, né, os pesquisadores de ecochatos, de aquelas pessoas que vinham para atravancar o desenvolvimento. Não, é muito pelo contrário, é o desenvolvimento com sustentabilidade. E isso nós estamos fazendo em modo conjunto. E com esse modelo que a gente tem, né, o nosso estudante, o nosso pesquisador e também todo esse ecossistema da área da inovação dentro desse processo. Então, as outras ICTs, elas vêm junto conosco e por isso é que a gente faz, como foi feito o workshop lá em Pernambuco. Então, nesse workshop você já agrega. Nós teremos agora o nosso simpósio interno, o Simpif. No Simpif, o Pré-Amar estará lá também apresentando, e lá nós vamos fazer junto com a Spotec. Então, dentro disso, nós teremos os estudantes, né, do Estado, das instituições privadas, todo mundo vendo o que é o Pré-Amar e todas as ICTs se voltando para se envolver também nesse projeto. Bem, falamos já que há muitos profissionais envolvidos. Mary acabou agora também de reforçar o workshop do Pré-Amar, que foi o primeiro que aconteceu. Eu estive lá, que agora eu estou em todas, espero. E foi muito importante, foi muito produtivo, cerca de 90 profissionais. E a gente fez uma matéria para vocês conferirem e ver como é que foi lá. Vamos assistir? Já parou para pensar? No oceano existe um ecossistema inteiro que precisa ser protegido. Do mar vem o oxigênio que a gente respira. Também vem o sustento de muitas famílias. E quando o assunto é preservar, mobiliza um mar de gente. Foi essa união que nos trouxe a Tamandaré, em Pernambuco, no CPN, Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Nordeste. Aqui esse tema é destaque e abre os trabalhos do workshop do Pré-Amar, o Programa Estratégico de Estruturas Artificiais Marinhas da Paraíba,
que envolve profissionais com atuação em várias áreas. Essas ideias para manter o oceano vivo, a gente trouxe para o workshop do Pré-Amar para provocar os pesquisadores e estudantes para trazerem ideias, soluções que começam hoje, né, nesse evento simbólico, e a gente vai resgatar essa memória coletiva, iniciado aqui, mas que também celebra, de forma simbólica, o compromisso com o futuro, para manter o oceano vivo. Durante 3 dias foi possível reunir as equipes, fortalecer as rotinas operacionais dos grupos. Daí a importância também de manter as pesquisas, né? Formando pessoas voltadas para essa área da conservação da natureza, de pesquisar também o fundo oceânico, de pesquisar as relações que o oceano tem com a nossa vida na Terra, né? Além disso, puderam vivenciar oficinas e visitar a base dos recifes, onde estruturas artificiais já estão sendo monitoradas e analisadas. Sair da academia e vir para o campo é uma experiência única e enriquecedora, onde a gente consegue compartilhar experiências com outras pessoas de outras áreas. Pré-Amar busca contribuir para o desenvolvimento sustentável da costa paraibana. Esse trabalho envolve tudo que faz parte da região: os mares, as praias, a pesca, a cultura local. Por meio de pesquisas, desenvolvimento e monitoramento das estruturas artificiais marinhas, é criado um mapa ambiental que, ao todo, pretende envolver 9 cidades do litoral. Tudo isso realizado por uma equipe multidisciplinar que une ciência, gestão pública e a comunidade. O programa é um acordo de parceria entre o Instituto Federal da Paraíba, o Governo do Estado por meio da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba, do Ministério Público Federal com interveniência da Funetec e ainda conta com a colaboração de ICTs da Paraíba e de outros estados. Importantíssimo, né, você integrar os pesquisadores, colocá-los presencialmente, né, para discutir suas pesquisas, métodos, né, que são aplicados ao programa, porque essa interação humana, inclusive, ela favorece o refinamento, né, das ideias, a potencialização do nosso esforço. E o Pré-Amar foi reconhecido, recebeu o prêmio ano passado, Prêmio República, nas categorias Direitos, né, promoções dos direitos fundamentais e Prêmio Sociedade. Já diz tudo, né? Esse prêmio foi realmente uma grande conquista coletiva, né? Porque foi premiado, na verdade, foi o modelo, o conjunto, né, das ações do Ministério Público Federal baseados nos estudos do Pré-Amar. É quase que um fato inédito, como a gente falou, né, esse modelo de governança que envolveu o termo de ajustamento de conduta assinado pelos municípios, a criação, o TAC, a criação do painel científico e a colaboração técnico-científica do Pré-Amar. Esse modelo de enfrentamento aos problemas, né, que foi encabeçado pelo Ministério Público, que foi premiado. Então foi uma satisfação muito grande, né? E a gente estava falando da governança do Pré-Amar, de todo esse modelo. Como você acha, Mary, que isso pode incentivar também, que todo esse trabalho, todo esse processo pode incentivar também em outros programas, em outras atividades? Esse modelo agora, né, eu faço inclusive um desafio aos pesquisadores do IFPB e das outras instituições também, que nós possamos também, por exemplo, levar para outros ambientes, né? Sobretudo hoje a Caatinga, né? Nós precisamos ter um processo de proteção, de reflorestamento, de trazer esse ambiente que é bastante importante também, né? A Paraíba, 90% do nosso território está no semiárido e com essa mata da Caatinga. Então, eu acredito, né, que a gente possa também construir um modelo em que venha também o governo do estado, os municípios, né, e os pesquisadores. Estamos à disposição para enfrentar, porque não foi fácil a gente aprovar o modelo do Pré-Amar, não é, Dibas? Nós tivemos se ele passa esse ano todo, né, fazendo essa parte já que é sequencial àquele modelo anterior,
né? Mas nós, para recebermos o recurso do governo do estado, depois ainda o governador ampliar isso, nós tivemos que demonstrar a nossa capacidade de trabalho e de inovação. Então, esse desafio é que a gente possa também construir para esse outro ecossistema, outros biomas que são de importância, também um modelo que venha a seguir o Pré-Amar. Acho que o Pré-Amar tem esse objetivo também. E quais os próximos passos agora, nesse segundo semestre? Próximos passos para esse ano todo agora, esse ano inteiro, a gente está em campo com as equipes todas preparadas, treinadas, equipadas, levantando dados e gerando, assim, muita expectativa da população, porque a população vendo que as coisas estão acontecendo em campo também, isso traz um certo conforto, né? A gente tem áreas críticas aqui no litoral ainda, né? Tem aqui ali a região do Bessa, que está sob um forte processo erosivo, tem no Seixas, tem no Conde, tem a própria Baía da Traição que não está concluída ainda, e tem outros pontos que a gente vai identificar, né? Então, isso é bom que mostra a resposta efetiva. Gente, agradeço demais a presença de vocês nesse primeiro episódio para explicar para a gente um pouquinho sobre o Pré-Amar, porque tem muita coisa ainda que a gente vai conversar a respeito nos próximos episódios. Então, agradeço muito, Mary, pela disponibilidade, por falar aqui com a gente sobre o trabalho do IFPB, essa instituição tão reconhecida, né? E que também as pessoas, os estudantes, fazem um trabalho todo ali também com a comunidade ali, né? Na área. Exato. O Instituto Federal da Paraíba vem crescendo na área de pesquisa, a extensão está muito bem, assim, já georreferenciada, e nós temos a satisfação agora através dos nossos 21 campi, né, ter projetos como o projeto Pré-Amar, e estamos instalando mais 4, né? Então, desses aí já iniciamos as obras dos novos campi de Queimadas, Mamanguape e Sapé, e estamos aí para iniciar também a Lagoa Grande. Então, é grande a expectativa da comunidade, que vem de futuros professores, e também nessas comunidades também a oferta de novos cursos, e quem sabe o de oceanografia não esteja aí nesse leque, né? nesse novo, vamos dizer assim, nessas ofertas. Né? É coisa boa. Temos que iniciar esses estudos. Gostei. Né? E Mary, eu agradeço demais, tá, a presença. Obrigado, eu agradeço, né, o convite, né, enfim, a recepção. A Mary pela confiança, né, no trabalho do Pré-Amar. Também aos parceiros, né, ao João Rafael, do Ministério Público Federal, Danilo, né, a Kleber também. O Rômulo Polari, da Cinep, o Henrique Candeia. Tanta gente que tem pra gente entrevistar. Que são pessoas... O Rodrigo, né, da Fundação. O Rodrigo da Fundação, que são pessoas que acreditam no trabalho, que apostaram no trabalho. Ao governador do estado também, né, que autorizou tudo isso e apostou nisso. Então, porque eles estão vendo acontecer, né? E a gente vai trabalhar firme para dar a resposta que todo mundo quer ter. Ficamos por aqui no Ondas de Conhecimento, mas calma que eu estou te convidando agora para seguir o Pré-Amar nas redes sociais, no Instagram, no canal do YouTube, segue também o IFPB e acompanha a gente na Extremo Oriental.